superfície de inscrição dos acontecimentos, lugar de dissociação do eu, volume em perpétua pulverização. A genealogia, como análise da proveniência, está na articulação do corpo com a história. Ela deve mostrar o corpo inteiramente marcado pela história, e a história arruinando o corpo. La question dont je parle, c'est qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que cet instant qui est le nôtre. Donc, si vous voulez, c'est une histoire qui part bien de cette actualité. No final dos anos 80, o Gilles Deleuze, que é um contemporâneo de Michel Foucault na França, ele fez um vaticínio. Ele disse: o século XXI será Foucaultiano. Com isso, ele queria dizer, né, que as ideias do Michel Foucault seriam muito importantes para se compreender, né, as transformações dessa passagem do século XX para o século XXI. E cada vez mais a gente vê que o Gilles Deleuze tinha muita razão ao pensar nisso, porque o Michel Foucault é um filósofo que é cada vez mais lido, cada vez mais interpretado em muitas áreas, em muitos campos do saber. E isso, certamente, é porque ele é um pensador de temáticas muito amplas, né? Ele visitou muitas áreas de estudos, ele é muito interrogativo, muito perspicaz, e ele tem tudo a ver com o que é o século XXI. Nós podemos pegar, por exemplo, um campo do saber como a medicina, como a história, como a sociologia, a antropologia. Nos seus estudos e nas suas reflexões, ele fez incursões em todos esses campos, né? Apesar de não, como ele sempre disse, não pertencer a nenhum desses campos. Ele sempre se situou num entre-lugar. Aliás, tem uma metáfora muito legal que ele usa, que é a do pirotécnico. Ele diz: olha, eu não sou historiador, filósofo, antropólogo, linguista. Na verdade, eu gosto de ser um pirotécnico. Por quê? Porque eu gosto de provocar pequenas explosões. Eu gosto de ir para o campo da história e questionar, eu gosto de ir para a sociologia e problematizar. Por quê? E daí uma coisa muito importante que ele fala nesse momento. Para mim, a grande função das teorias é a de derrubar muros. É muito bonito isso, né? Quer dizer, a teoria é algo que vai nos ajudando não a fazer cidadelas, feudos, mas pelo contrário, né? Que nos permite transitar por essas diferentes áreas do saber. Por isso, eu penso que existem muitas maneiras de ler o Michel Foucault, nessas diferentes áreas. Ele permite que o seu pensamento seja lido de diferentes maneiras. E há, por isso, uma certa maneira com que nós lemos o Michel Foucault, nós do campo das letras, né, preocupados com a questão da linguagem. Em primeiro lugar, né, como somos mesmo do campo das letras e do discurso, a gente não acredita que haja uma leitura verdadeira ou correta. Por exemplo, que a gente possa fazer uma leitura mais correta do que um historiador. Pelo contrário, né, nós não acreditamos que seja possível chegar ao verdadeiro pensamento de um autor. Toda leitura é sempre uma forma de traição. A gente sempre trai o autor quando o lemos, porque nós sempre o lemos da nossa perspectiva. Na nossa perspectiva, o que nos atrai para a obra do Michel Foucault é o fato de que, para ele, o discurso é fundante. É fundante. As coisas não pré-existem às palavras. Ao contrário, são os discursos que produzem as coisas. São os discursos que produzem as verdades de um certo momento histórico. Então, é essa busca, né, pelo sentido e pelos discursos que o Michel Foucault vai empreender na sua obra em vários momentos, né, que daqui a pouco eu
quero situar um pouco, em torno dessa questão, né? Como os discursos produzem as verdades de um certo momento histórico. Ou, mais ainda, uma pergunta mais genérica e acho que mais central ainda, que é: quem somos nós? Como é que os discursos nos produziram? Que tipo de verdades os discursos foram produzindo historicamente e que constituem isso que somos nós hoje? Porque o grande objetivo do Michel Foucault é entender aquilo que a gente denomina de uma ontologia crítica do presente. Tentar compreender as nossas subjetividades, as nossas identidades no tempo presente. Evidentemente, para fazer essa história do tempo presente, ele precisa buscar, né, historicamente, na descontinuidade da história, aquilo que os discursos nos produziram. E por isso eu disse, o discurso é uma categoria fundante e nós, do campo das letras, podemos penetrar a obra do Michel Foucault a partir desse fio, né, buscando essa constituição histórica de nós, na atualidade, por meio dos discursos. E aí tem uma questão que eu acho que é preciso ressaltar, que é muito importante, é que esse diagnóstico do presente, feito pelo Michel Foucault, não é um simples diagnóstico. Ele não quer simplesmente descrever quem somos nós. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer, a partir da descrição de quem somos nós, pensar como nós poderíamos ser diferentes. Quer dizer, como poderíamos nos transformar. Então, entender como os discursos nos produzem seria uma forma de também poder pensar diferentemente. E essa é a ontologia crítica, na medida em que ele pensa, a partir da sua obra, aquilo que seria possível, né? A possibilidade de uma transformação de nós no presente. Deuxième chose, c'est que, en essayant de poser des problèmes concrets, je pars forcément, et ce qui me paraît intéressant, c'est de choisir comme domaine des points qui sont particulièrement fragiles ou sensibles dans l'actualité. Então eu vou situar um pouco, rapidamente, né, apenas para dar um panorama mesmo da obra do Michel Foucault, porque é lógico, né, é uma obra extremamente complexa, extensa, né? Eu sempre brinco, inclusive, que é preciso um tempo cronológico mesmo para ler toda a obra do Michel Foucault, né? Seus livros, suas entrevistas, seus ditos escritos, as aulas transcritas, né? A partir do momento em que ele passou a ministrar cursos no Collège de France, a partir de 1970. Então, é uma obra que foi produzida entre o início dos anos 60 até 1984, que é o momento do seu falecimento, né? E, posteriormente, as aulas e as palestras, elas foram organizadas e até hoje vêm sendo publicadas. Uma obra bastante extensa, bastante complexa, mas há algo que dá organicidade a todos esses escritos. E nas palavras do próprio Michel Foucault, é a questão do sujeito. Numa fala dele em 1978, que é O Sujeito e o Poder, ele diz explicitamente isso. Ele diz, olha, nesses últimos 20 anos, o que animou a minha obra não foi a questão do poder, não foi a questão do saber, apesar de ter trabalhado muito com isso. Mas o que eu tentei fazer foi uma história crítica da subjetividade. Tentar compreender como o sujeito foi construído historicamente para chegar a ser o que ele é hoje, como ele é pensado hoje. Isso está ligado àquilo que eu disse anteriormente, que é a ontologia crítica do presente. Então, essa temática do sujeito atravessa aquilo que se convencionou chamar de 3 momentos da obra do Michel Foucault. Um primeiro momento que é o momento arqueológico, a arqueologia do saber. Um segundo momento que é a genealogia do poder. E um terceiro momento que é a genealogia da ética. Tanto que nós podemos, talvez, reduzir a 2 grandes momentos, né? Um momento arqueológico e um momento genealógico.
sem uma fratura, sem pensar que, ao passar para o desenvolvimento de uma genealogia do poder e da ética, que ele tem abandonado temas da arqueologia, por exemplo, os saberes, né, que são temas da arqueologia, mas que podemos pensá-lo numa arquigenealogia. Então, veja, eu fui reduzindo, né? Eu parti de uma ideia mais clássica de leitura da obra do Michel Foucault, que é essa de pensar 3 momentos: arqueologia, genealogia do poder, genealogia da ética. Daí eu falei de 2 momentos, arqueologia e genealogia, para poder chegar nessa ideia de que nós podemos pensar uma arquigenealogia, sem fazer uma fratura do seu pensamento. Como é que eu poderia situar aqui para vocês? Eu diria que, num primeiro momento, esse momento da arqueologia, a sua preocupação era entender como os saberes produzem as representações sobre o sujeito. Como o sujeito é objetivado, por exemplo, no campo da medicina. Isso é o seu livro Nascimento da Clínica. Ele vai ver como se constitui, num certo momento da história, né, que é o século XIX, mas para isso ele precisa recuar até a Idade Média, depois ele passa por um momento, que é o momento do Renascimento, até se constituir uma ciência, que é a medicina, e que vai desenvolver um saber sobre o corpo, um saber sobre o sujeito, e vai desenvolver, inclusive, técnicas, né, sobre a vida e sobre a morte. Foi o primeiro momento aí da arqueologia. Segundo momento, ele vai em busca do saber, por exemplo, da psiquiatria. Como se constituiu historicamente a ideia da loucura. E, portanto, a partir da ideia da loucura, os sujeitos foram separados em racionais e não racionais, loucos e sãos. E ele vai situar aí o século XVIII como o momento do nascimento das instituições que vão ter esse papel de fazer as classificações. Então, o manicômio, onde serão internados os loucos, os hospitais, onde serão internados os doentes, e as escolas, onde serão internadas as crianças, para fazer essa espécie de classificação. Então, são saberes, né, da medicina, da psiquiatria, da escola, que vão classificar e objetivar os sujeitos. Né? É nesse momento que ele escreve, por exemplo, As Palavras e as Coisas, estudando o campo da economia, o campo da linguagem, o campo da biologia. Ele está interessado, então, nesses discursos científicos, ou desses campos do saber que vão produzindo determinadas objetivações sobre o sujeito. Mas ele não está desconsiderando, nessas análises do saber, a existência dos poderes. O que acontece é que, nesse momento, ele estava focado na questão do saber. A partir de 1969, e a gente pode situar muito bem isso na aula inaugural que ele dá no momento em que ele ingressa no Colégio da França, que é a ordem do discurso, é o momento que ele começa a tematizar o poder. Ele não deixa o saber de lado, mas ele vai tematizar o poder. A ordem do discurso é essa aula inaugural maravilhosa, em que ele aproveita aquele momento em que ele está ministrando uma aula para os grandes sábios na maior instituição, na mais prestigiada instituição francesa, e ele aproveita para pensar isso. Por que é tão perigoso falar? Por que é que o poder sempre controla os discursos? E ele vai, inclusive, analisar, né, esses dispositivos estratégicos de controle do poder. Então, vejam, é aí, nesse momento do início da genealogia do poder, que ele começa a desenvolver o conceito de dispositivo. Dispositivos de poder que têm uma função estratégica de controle, né, de classificação, de separação, de interdição, de dizer aquilo que se pode e aquilo que não se pode dizer e fazer num certo momento histórico. E ele vai analisar, por exemplo, as prisões, o nascimento das prisões, que é o seu tema em Vigiar e Punir. Por que é que no século XVIII, né, foi instituído todo um sistema prisional e, portanto, um dispositivo prisional para separar
aqueles que eram considerados criminosos. Junto com o dispositivo prisional, se desenvolveu, por exemplo, o dispositivo jurídico. E ele vai estudar isso, em A Verdade e as Formas Jurídicas. Então, eu tenho, a partir do século XVIII, um dispositivo jurídico que vai desenvolver uma série de técnicas, vai envolver uma série de práticas, discursivas e não discursivas, para chegar a um veredictum e definir quem vai ser absolvido, quem vai ser incriminado. A partir do momento em que alguém é incriminado, existe o dispositivo prisional. Ele vai ser encarcerado para poder ser reformado. Definitivamente a sociedade só te tem desprezo e horror. E mesmo nas galeras és nocivo, és um estorvo, és um tumor. A lei fecha o livro, te pregam na cruz, depois chamam os urubus. E se pensas que burlas as normas penais, insuflas, agitas e gritas demais, a lei logo vai te abraçar, infrator, com seus braços de estivador. Se pensas que pensas, estás redondamente enganado. E como já disse o doutor Eiras, vem chegando aí junto com o delegado para te levar. E o que é importante é que, historicamente, Michel Foucault mostra que se passa nesse momento de uma sociedade punitiva, aquela que levava o prisioneiro para a praça pública e o executava como um espetáculo, para uma sociedade disciplinar, aquela em que o culpado, o criminoso, vai para uma instituição, para um dispositivo que está preparado para corrigi-lo. Esse dispositivo tem a forma de um panópticon, uma vigilância constante. Tem a forma de uma disciplina dos corpos, dos tempos e dos espaços. Então, é por isso que dispositivo vai ser tão importante. A sua genealogia vai estar baseada nessa ideia do desenvolvimento desses dispositivos para as classificações, para as separações e, portanto, a produção de subjetividades. São instituições, né? A sociedade disciplinar vai cada vez se sofisticando mais, até o momento em que chega numa microfísica do poder. O poder está em toda parte, existem dispositivos, câmeras, em toda parte que nos vigiam, né? Ao ponto de chegar o momento, no século XXI, de não ser mais preciso colocar o louco no manicômio. É possível controlá-lo à distância, por meio de dispositivos móveis. E daí a gente pode pensar no contemporâneo, né? O quanto a gente tem, do século XVIII até o século XXI, como esses dispositivos foram se tornando cada vez mais flexíveis, difusos e mais generalizados, né? Então, a gente volta lá para aquela ideia do Deleuze, né? De que o Michel Foucault, o século seria Foucaultiano. Michel Foucault conseguiu adiantar essa ideia de que os dispositivos se tornariam cada vez mais, né, sofisticados, cada vez mais difusos, a tal ponto, né, de chegarmos nessa sociedade que nós vivemos hoje. Então, esse segundo momento, que é a genealogia do poder, ao mesmo tempo em que ele vai pensando nas prisões, nas escolas, nesses dispositivos que são prédios sólidos, ele já vai chegando para microdispositivos, para aquilo que ele vai chamar de governamentalidade. E nesse sentido, nós já estamos entrando junto com ele na genealogia da ética. O que seria a genealogia da ética? É tentar mostrar que a moral, ela tem uma história. Não dá para a gente discutir isso hoje, mas é uma tese profundamente nietzschiana. Nietzsche tem um livro que se chama A Genealogia da Moral. E o Michel Foucault, a partir dessa ideia nietzschiana, ele vai tentar mostrar que a própria moral, os princípios, os valores, a ética tem uma história. E, portanto, é possível fazer uma genealogia dessa ética, analisando dispositivos.
dispositivos e ele vai para uma questão assim essencial, que é a sexualidade. Então dá para a gente pensar o escândalo, que foi isso, né, academicamente, quando ele, lá no final dos anos 70, começa a falar de uma história da sexualidade, para poder entender a genealogia da ética, como até aquilo que nós pensamos que é o mais íntimo de nós, o mais subjetivo de nós, tem uma história e foi produzida a sexualidade. Daí ele entra numa briga com a hipótese repressiva freudiana, com a psiquiatria, etc., para defender a ideia de que a sexualidade não é uma pulsão, mas uma construção histórica. E ele vai em busca disso, desde a antiguidade grega, estudando os dispositivos subjetivadores que vão produzindo esse dispositivo da sexualidade, desde da antiguidade grega, depois a sociedade greco-latina, mas tudo isso para pensar, como eu disse, quem somos nós hoje, como se produz a sexualidade. Por isso, esse último momento da sua obra é chamado de genealogia da ética. E por isso, dispositivo continua sendo um conceito essencial. Ele começa realmente a falar de dispositivo, explicitamente, em entrevistas, em momentos em que ele está discutindo essa história da sexualidade. Ele escreve 4 volumes da história da sexualidade, sendo que os 3 primeiros foram publicados e o 4º volume, infelizmente, ficou inédito, né, até hoje. Né? É possível pesquisá-lo tal, na França, mas ele ficou inédito. Tá? Então, com isso, eu acho que eu dei uma ideia assim, bem panorâmica, né, de como a gente pode abordar a obra do Michel Foucault a partir de uma arquigenealogia, pensando que saber, poder e subjetividade, ou a questão do sujeito, do discurso e das verdades, são temas, né, que atravessam toda a sua obra e que ele vai empreender em diferentes momentos e com diferentes conceitos teóricos. Podemos então dizer que uma arquigenealogia irá nos mostrar que o plural nos habita, que essa identidade que nós buscamos não passa de máscaras, paródias, sempre outra e sempre múltipla. Por isso, a descrição dos arquivos tem o objetivo de dissipar essa identidade temporal em que gostamos de nos olhar para conjurar as rupturas da história. A descrição arquigenealógica rompe os fios das teleologias transcendentais e, no lugar onde o pensamento antropológico interrogava o ser do homem ou a sua subjetividade, ela faz com que se manifeste o outro, o que está do lado de fora. O diagnóstico, assim entendido, não estabelece a autenticação da nossa identidade pelo jogo das distinções. Ao contrário, ele demonstra que nós somos diferença, que a nossa razão é a diferença dos discursos, a nossa história, a diferença dos tempos, o nosso eu, a diferença das máscaras. Que a diferença, longe de ser origem esquecida e recoberta, é a dispersão do que somos e do que fazemos. Tire les ficelles, ton polichinelle te tendra les bras. Tourne la baguette et ta marionnette penchera la tête et te sourira.